Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa do mês de outubro, o mês em que as Nações Unidas completam 75 anos de idade. Este ano, a celebração do 75º aniversário decorrerá sob o seguinte lema: o futuro que queremos, as Nações Unidas que precisamos, reafirmando o nosso compromisso coletivo com o multilateralismo. É neste contexto do aniversário de 75 anos das Nações Unidas, que agora tem muitos desafios, que temos como convidado o Dr. Edson Murazek, que vai nos ajudar a conversar sobre os 75 anos de vida das Nações Unidas e as crises e os desafios que as Nações Unidas têm na atualidade. Dr. Edson, muito bem-vindo. Este mês iniciamos as comemorações do 75º aniversário das Nações Unidas e o que se lhe oferece dizer sobre esta organização? Bom, muito obrigado, Edna. Boa noite. Também cumprimentar os telespectadores que nos veem a partir de casa, os espectadores que nos escutam a partir da rádio. Como bem disseste, são 75 anos desta organização. Esta organização que foi criada em outubro de 1945, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, cujo objetivo era mesmo impedir, quer dizer, criar um fórum multilateral em que os Estados podem conversar, concertar posições, dirimir eventuais conflitos que existam entre eles, para que se evite ou se evitasse o surgimento de uma guerra como a que aconteceu entre 1939 e 1945. Recordemos que esta organização vem substituir uma outra que tinha sido criada depois da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1918, 14 a 18. A Sociedade das Nações. E mesmo antes de continuar, explica aos nossos telespectadores por que a Sociedade das Nações fracassou e temos hoje as Nações Unidas que conseguiram viver até os 75 anos. Lembrar que a Sociedade foi criada em 1918, creio, e só durou até o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Eventualmente, a Sociedade das Nações tinha sido criada muito, como chama... Aliás, temos que olhar, para perceber o fracasso da Sociedade das Nações, temos que olhar a forma como terminou a Primeira Guerra Mundial. Guerra Mundial, em que, quando terminou, houve muito espírito de vingança, se nos quisermos dizer, na relação entre os vencedores da guerra e os vencidos, em que os vencedores, por exemplo, quiseram impor os acordos. O Tratado de Versalhes, por exemplo, foi imposto à Alemanha. Quer dizer, muitos Estados que participaram da Primeira Guerra Mundial não ficaram satisfeitos com os acordos que foram assinados, que colocaram fim à guerra, principalmente os vencidos, porque os acordos todos foram no sentido de impor a vontade dos vencedores sobre os vencidos. O ideal na Sociedade das Nações era implementar o princípio da segurança coletiva, era impedir que houvesse ações unilaterais entre os países, só que, como eu dizia, a forma como terminou levou a que alguns países tivessem um espírito de revisionismo e quisessem destruir todo o esquema que tinha sido montado da Primeira Guerra Mundial. Em termos teóricos até, tem-se dito que fracassou por causa de ser baseado no idealismo. Olhar para o mundo tal como gostaríamos que fosse, e não necessariamente o mundo tal como... Ou seja, não se pensou na possibilidade dos vencidos sentirem um peso da humilhação e voltarem à guerra. Aliás, a humilhação que foi feita, que os vencedores fizeram contra os vencidos, e as tentativas foram fazendo ao longo do período que vai até 39, era mesmo continuar a enfraquecer os vencidos, principalmente a Alemanha, os vencidos, para não terem esse espírito. Só que à medida que iam fazendo essas imposições, por exemplo, uma das coisas foi de tentaram considerar quase que a Alemanha como sendo a única culpada, vamos assim dizer, da Primeira Guerra Mundial. E isto levantou esse espírito de vingança, de querer rever os acordos que levaram à criação da própria SDN. E ao longo do tempo, o que foi acontecendo? O grande problema da SDN foi a inação. Não conseguiu agir, eram para manter a paz e a estabilidade no sistema internacional, impedir que países pudessem invadir outros países. E a Sociedade das Nações ficou paralisada ao longo do tempo, quase que nada fez,
quando alguns países foram tendo comportamentos fora daqueles que são, vamos lá assim, aceitos para a convivência internacional. A Alemanha violou por várias vezes as disposições, a Liga das Nações não fez nada. A Itália invadiu um outro país, a Liga das Nações não fez nada. Então, esta inação resultava de quê? Por causa das rivalidades mesmo entre os membros desta Liga das Nações. E qual é a diferença entre esta sociedade, ou Liga das Nações, como nós chamamos, e a Organização das Nações Unidas? Qual foi o principal diferencial, na opinião do Dr. Muirazek, que fez com que as Nações Unidas tivessem perdurado no tempo, não obstante as várias ameaças à paz internacional, por exemplo, como a Guerra Fria, que não chegou ao extremo do confronto armado, mas esteve lá? Por que as Nações Unidas sobreviveram? Qual é o principal diferencial das Nações Unidas? Bom, eu penso que a sobrevivência das Nações Unidas e não da Liga das Nações é que, enquanto a Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, porque pode se dar esses dois nomes, quase que nenhum Estado estava interessado que ela existisse como uma organização que pudesse restringir a atuação dos diferentes Estados. Em Nações Unidas é diferente. Os Estados, lembre-se, as organizações internacionais são propriedade dos Estados que as criam. É do interesse dos Estados que as Nações Unidas existam, que funcione. Ela não funciona na sua plenitude, evidentemente. Aliás, se quisermos avaliar o seu percurso, dependendo de qual é a dimensão que nós queremos dar, havemos de encontrar um conjunto de fracassos, mas também havemos de encontrar um conjunto de sucessos na sua atuação, mas ela continua a existir. Por quê? Mais do que aspectos, vamos dizer, legais e não sei o que, eu penso que é por causa da vontade dos seus Estados-membros. Veja só, a Liga das Nações, um dos países que incentivou mais para que surgisse a Liga das Nações foram os Estados Unidos da América, por via do seu presidente Wilson. Eles é que fizeram tudo para que surgisse a Liga das Nações e vários outros acordos. Entretanto, os próprios Estados Unidos não... Ou seja, os Estados Unidos são o elemento dinamizador, o grande diferenciador, porque não estavam na Liga das Nações Unidas na Liga das Nações e ela fracassou. Entretanto, estão nas Nações Unidas e as Nações Unidas perduram no tempo. Eu ia continuar, não estou a dizer que é o único fator, estava a dar um exemplo de que não havia interesse em que a Liga das Nações funcionasse, tivesse sucesso. Então eu começava pelos Estados Unidos, pelo fato de os acordos que o Wilson, por exemplo, foi assinar em Versalhes, por exemplo, os acordos de término da guerra, este de Versalhes, especificamente com a Alemanha, esse acordo não foi ratificado nos Estados Unidos da América. Aliás, a ida de Wilson à Europa para negociar o Tratado de Paz e outros acordos, houve um desacordo dentro dos Estados Unidos que levou até o presidente a viajar, ser uma parte que eu penso que era republicano, sim, acompanhado por republicanos que na altura já estavam a controlar o Congresso. Considerando esse contexto que o Dr. Muirazek traz aqui, e principalmente a visão agora um pouco, não necessariamente negacionista, mas de boicote de alguns acordos multilaterais, principalmente no quadro das Nações Unidas que os Estados Unidos têm estado a ter nos últimos tempos, falamos da questão do clima e também o facto de não fazer parte de alguns tribunais internacionais dentro do quadro das Nações Unidas. Isso também não reflete, eventualmente, que as Nações Unidas possam estar a caminho de um boicote, uma vez que os Estados Unidos são um dos principais promotores? As Nações Unidas sofrem esses boicotes sempre, e não só dos Estados Unidos da América. Sofrem esse tipo de boicote. Aliás, uma das críticas que se faz ao funcionamento das Nações Unidas, principalmente do Conselho de Segurança, é exatamente esse problema, é que as grandes potências, principalmente os P5, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, defendem mais o interesse próprio do que o interesse de todos. Quando, por exemplo, tem que se tomar uma decisão, tem que se aprovar uma resolução em que consideram que não vai de acordo com o seu interesse, eles votam negativamente. E o voto deles tem muito peso. Um não dos 5 membros permanentes, estou a falar dos Estados Unidos da América, da China, da Rússia, do Reino Unido e da França, um não só destes põe tudo a perder. Então não são só
os Estados Unidos. Quando eu falava da Liga, não eram só os Estados Unidos. A Alemanha não estava interessada em que a Liga andasse a policiar o seu comportamento. A Itália não estava interessada em que a Liga das Nações... Os mencionados aqui são os perdedores, os vencidos. Não, estou a falar de tanto os vencidos como os vencedores. Inclusive, porque nos vencedores, por exemplo, havia a França, havia o Reino Unido. Entretanto, não havia concertação de posições entre estes. O que a França queria não é o que a Alemanha, o Reino Unido queria. Por exemplo, a França queria humilhar cada vez mais a Alemanha e a Grã-Bretanha considerava que esta forma de humilhar é comprometedora e pode nos criar problemas mais tarde. Então, eu considero que quase que nenhum daqueles países estava realmente interessado em que a Sociedade das Nações existisse e daí fracassou. Agora, quando nós passamos para Nações Unidas, eventualmente, houve necessidade de tentar corrigir os erros do passado, uma estrutura nova, até com um conselho de segurança, mas pelo menos o tipo de acordo que foi feito no fim desta guerra foi diferente do tipo de acordos humilhantes, por exemplo, que ocorreram na Primeira Guerra Mundial. Um dos princípios mais importantes da questão do multilateralismo e que também esteve presente na Liga das Nações e agora nas Nações Unidas é o princípio de segurança coletiva. E o que eu queria perguntar é como foi evoluindo esta visão de segurança coletiva desde a Liga das Nações, mas principalmente desde a criação das Nações Unidas. Como é que evoluiu o conceito e a aplicação do princípio de segurança coletiva, principalmente desde a criação das Nações Unidas em 1945? Bom, o princípio de segurança coletiva é um ideal, é uma miragem, é algo que está lá, que nós queremos, queremos alcançar, queremos atingir, mas que é muito difícil atingir. Então, é um ideal que é criado, porque o princípio de segurança coletiva, o que é diferente? É um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um, o que é que isso significa? É que se atacas um membro da organização, todos os outros membros hão de vir contra si. E este princípio de segurança coletiva, é preciso perceber, pressupõe que todos os Estados no mundo, se estivermos a falar, por exemplo, na dimensão das Nações Unidas, pressupõe que todos os Estados sejam membros da organização. Porque o princípio de segurança coletiva não é para Estados que estão fora daquela organização, porque essa coisa funciona tanto a nível global, por via das Nações Unidas, também a nível regional. Se olharmos os agrupamentos regionais, também pode falar do princípio de segurança coletiva, mas nos agrupamentos regionais, quando se fala do princípio de segurança coletiva, nós estamos a dizer que se há um ataque contra um Estado, o ataque vem de fora da região, os outros devem entrar. Não, isso já não é segurança coletiva, é defesa coletiva, que são dois princípios diferentes. Então, não, defesa coletiva. Há o conceito de segurança coletiva e a de defesa coletiva. Defesa coletiva são as alianças, que geralmente é para contrabalançar o poder de um outro grupo de Estados ou de um outro Estado. Segurança coletiva é que todos nós somos membros. Sendo todos membros, criamos um conjunto de instrumentos que vão dissuadir qualquer um de nós a querer ter comportamentos desviantes, por exemplo, de querer atacar um outro Estado-membro. Porque estamos a dizer, todos estamos juntos. Se entre nós algum ataca o outro, os outros todos vão contra ele. Podemos avaliar este princípio atualmente. Sabemos que temos membros, por exemplo, da NATO, temos membros de outras organizações que funcionam nesta lógica, mas pertencem todas às Nações Unidas. Como é que avaliamos a questão do inimigo e como é que é aplicável o princípio de segurança coletiva nesse contexto? Esse é o ponto. É por isso que eu dizia, é um ideal. Nós não conseguimos alcançar, nem sei se vamos conseguir alcançar por causa desta multiplicidade de interesses, esta multiplicidade de organizações às quais os Estados fazem parte. Por exemplo, falavas da NATO, em português OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. A NATO não é uma organização de segurança coletiva, é uma organização de defesa coletiva, porque o princípio orientador que levou ao surgimento da NATO não foi uma ameaça interna, mas foi uma ameaça externa. Então vamos nos unir para contrabalançar ou para nos defendermos contra
Então, a existência destes agrupamentos, que às vezes são de segurança, como chama, de defesa coletiva, ameaça o próprio princípio de segurança coletiva. Por quê? Acaba havendo um conflito de interesses entre aquilo que nós devíamos defender ao nível da Organização Universal Nações Unidas, em que supostamente entre nós, se houvesse um ataque do outro, os outros deviam vir em auxílio, pode acabar indo em contradição com os compromissos que os Estados assumem noutro tipo de organizações, por exemplo, alianças, como é o caso da NATO, é o caso do Conselho de Cooperação do Golfo, é o caso de uma série de organizações que considero como não de segurança coletiva. Então, o princípio de segurança coletiva é bom como guia orientador de como é que os Estados devem se relacionar no sistema internacional ao nível do quê? Da Organização das Nações Unidas. Mas, efetivamente, é muito difícil. Porque para nós dizermos que estava a ser efetivo, diríamos o quê? Devia haver consensos ao nível das Nações Unidas sobre determinadas coisas. E esses consensos não existem? Muito difícil. Por exemplo, por que não há consenso em relação a como é que devemos agir aonde? Na Síria. O problema, a Síria é membro das Nações Unidas, os Estados Unidos são membros das Nações Unidas, a Rússia são membros das Nações Unidas, mas quando se trata de vamos aprovar uma resolução que condene um outro comportamento na Síria, nunca há até porque os Estados membros do Conselho de Segurança estão na Síria ocupando posições antagônicas. Posições contraditórias. Relativamente a essa questão, doutor, as Nações Unidas completam seu 75º aniversário num contexto em que se discute há já vários anos, quase 10 anos, a questão da reforma do Conselho de Segurança. E a questão que eu lhe faço é idealística, é realística, na verdade, esta necessidade de reforma? É uma discussão futurista ou, eventualmente, ainda precisamos de mais tempo para realmente amadurecer as discussões sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas? Bom, esta questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas já vem de há muito tempo. Aliás, há muitos aspectos sobre a reforma que são discutidos, mas o aspecto mais sonante tem a ver com o alargamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E isto não é de hoje. Aliás, quando a Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, tinha 11 membros do Conselho. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tinha 11 membros. Os 5 permanentes, mais outros 6. Houve debates, houve discussões, que começaram em 62, por aí, 63, penso assim, 63 até 65, que levou a um consenso de que vamos aumentar os membros. Podemos dizer aqui que houve uma reforma no sentido que, em termos de alargamento, foram alargados a partir de 66, salvo erro, para 15 membros. 5 permanentes, os outros não permanentes. Esta mudança não mudou nada. Continuou o mesmo esquema. Ou seja, porque todo o processo de tomada de decisão está concentrado nos 5 membros. Continua concentrado nos 5 membros, apesar de ter havido esse alargamento das Nações Unidas, do Conselho de Segurança para 15 membros. Hoje o debate vem de novo. Aliás, desde, penso que é 2003, 2001, o debate vem de novo. Há uma necessidade de reforma, porque o argumento central qual é que é para que haja reforma? É que, de facto, as Nações Unidas que temos hoje são Nações Unidas de 1945. A composição, vamos assim dizer, do Conselho de Segurança é composição como é que chama? Da estrutura geopolítica global de 1945, não de 2020 que nós estamos. Entre o momento que as Nações Unidas foram criadas para cá, surgiram, aliás, quando as Nações Unidas foram criadas, penso que tinham 151 Estados-membros. De lá para cá, surgiram mais 142 Estados. A estrutura do poder já não está apenas concentrada naqueles países que foram os membros fundadores das Nações Unidas. Já começa a haver reivindicações, aliás, existem vários grupos, na verdade, sobre a reforma do Conselho de Segurança, ou o alargamento do Conselho de Segurança. Parece haver consenso sobre o alargamento para 25
muitos grupos falam de 25, existe o grupo dos 4. Mas se reclama que o alargamento para 15 membros permanentes não retirou, ou pelo menos não deu espaço de poder para os que entraram, por que estamos preocupados em alargar mais se mantemos os 5 com o poder de veto e com o poder até de controlar todo o processo global? Esse é o ponto. É que as propostas agora do alargamento é no sentido de também os novos membros, ou todos ou alguns, poderem ter o mesmo direito. E quais seriam os critérios para alargar este Conselho de Segurança? E mais do que critérios, o alargamos para o sistema atual, em que é um mandato de 1, 2 anos, ou mantemos também como membros permanentes? Qual é o melhor sistema? Há quem pense que um critério geográfico seria bom, ou seja, o Estado da região, que com maior proeminência e capacidade de defender os interesses da região, tem um assento nas Nações Unidas, mas também a questão econômica, qual é o nível de desenvolvimento econômico, tecnológico, qual é a contribuição. Na verdade, hoje, 75 anos, com mais países no mundo, com países que saíram da linha da pobreza e estão em outros patamares, com outras potências regionais, atualmente, quais são os melhores critérios para definirmos quem pode ou quem está em melhores condições de estar no Conselho de Segurança, não como membro por 1, 2 anos, mas como membro permanente, tal como são os 5? Bom, deixe-me começar a responder a tua pergunta dizendo que não há melhores critérios. Não há de haver, quando digo não há melhores critérios, o que eu quero dizer é qualquer critério que for criado, não há de haver consenso sobre esse critério. Repara que neste momento o que existe são vários grupos e todos eles exigem representação lá e com assento permanente. Veja só, nós temos um grupo chamado G4, um grupo chamado G4, que defende o alargamento e traz a tese da representação regional. E quem são os G4 quem são? Estou a falar da Alemanha, da Índia, do Brasil e do Japão. Este grupo uniu-se para fazer exigência para que haja um alargamento das Nações Unidas para 25 membros. Como é que seria 25 membros? Há a ideia de representação geográfica ou coisas assim, mas como é que seriam os 15 membros? Eles dizem que devia haver dos novos, estamos a falar de 15, estamos a falar de 15 membros, estou a falar para 25. Para 25, sim. Temos 5 permanentes, 10 não permanentes. Exatamente. Nesse alargamento para eles, 6 países devem ter o direito de ser permanentes, ser membros do Conselho de Segurança. Usando o princípio da representatividade regional, o que eles estão a pensar? Brasil, representando a América Latina, Japão, Oriente Médio, lá nas Ásias, Índia, também lá nas Ásias, e depois África teria 2. Não há, no grupo do 4 não estão lá os africanos, mas eles colocam a dimensão de que a Alemanha vem da Europa. Então, se fizermos as contas, já estamos a dizer o quê? Teríamos 3 países europeus, teríamos 2 países africanos, teríamos 3 países asiáticos, teríamos, penso que 2 da América. E eles vão trazendo esse discurso da representação geográfica, que é mesmo para tentar legitimar a sua agenda, quando, na verdade, o que interessa a eles é que eles entrem como membros permanentes. E quem está muito à frente disto é a própria Alemanha, que um dos argumentos que usa, até faz sentido, parece que está no artigo 23, se não me trai, da Carta das Nações Unidas, de que a representação, aliás, o contributo que cada país faz para a organização é um ponto a ter em conta para fazer parte. E a Alemanha pergunta, eu sou o quarto, penso que é o quarto, entre o terceiro e o quarto. Eu sou o quarto contribuinte para o funcionamento das Nações Unidas, por que é que eu não apareço lá como membro permanente? Este é um grupo. Há o grupo chamado de consenso, Unidos pelo Consenso. Unidos pelo Consenso é um grupo que não quer saber do que estão a defender este grupo de coisa.
o grupo dos 4. Por quê? Vêm-se ameaçados. Em um grupo de países, são vários, penso, são 20, não sei se chegam a 20, mas são vários países de diferentes regiões que, quando olham a defesa desta posição do G4, olham os seus interesses ameaçados. Estou a falar de quem, por exemplo? Do Paquistão. Uma Índia no Conselho de Segurança com poder, como chama? O direito do veto é uma ameaça para o Paquistão. Não nos esqueçamos da velha luta que existe entre o Paquistão e a Índia sobre vários assuntos, mas especificamente por causa da Caxemira. Então, é uma ameaça para o Paquistão. Quando esse é o Paquistão aqui, a Argentina está no grupo, e vê Brasil no Conselho de Segurança como membro permanente. Não. Ameaça. Então, veja só. Esse que defende diz que sim, vamos alargar para 25, mas ninguém deve ter o direito de veto. Porque eles têm receio que esses seus... A Itália, estamos a esquecer da Europa, também está nesse grupo. E vários outros que dizem, não. Se esses tiverem poder de veto, e nós? Então, é dizer, assim, alarga, mas ninguém deve ter o direito... Ou seja, mantém-se o poder de veto para os 5 apenas países para os membros. 5. Aliás, esses outros grupos já têm... Mudamos o sistema. Esses outros grupos até advogam a necessidade, porque esse grupo é contra o poder de veto. O que diz é, vamos abolir. Abolir, ninguém deve ter o direito de veto. Ninguém deve ter o direito de veto, ou então é preciso restringir, controlar o uso desse poder de veto. Depois tem o grupo dos africanos, que dizem, nós não estamos representados, queremos duas vagas onde, no Conselho de Segurança. Não são 2 vagas que queremos no Conselho de Segurança, o que dizem os africanos. 2 para membros permanentes, mais 5 não permanentes. Porque uma das proposições dos africanos é esta. É que a maior parte das resoluções das Nações Unidas, que são aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem a ver com a África. Seja sobre questões de conflito, seja sobre questões de pobreza, de sanções. Veja só, as Nações Unidas tomaram uma decisão de sancionar Robert Mugabe há alguns anos, mas os africanos não estão lá representados. Então a questão é, vocês tomam decisões sobre a nossa vida, sobre os assuntos de africanos, entretanto, os africanos não estão lá representados. Quando existem esses membros, mas não são membros permanentes. Mas, fora isto, tem o grupo dos árabes, que dizem, nós queremos um membro permanente árabe, um assento como permanente. Tem o grupo, quer dizer, é uma multiplicidade de grupos, todos eles a defenderem a sua entrada no Conselho de Segurança. Para dizer o quê? Essa coisa da reforma não há de haver consenso, porque estes países, estes grupos todos, não estão a olhar necessariamente para a eficácia ou a eficiência do funcionamento das Nações Unidas para todos. O que eles querem é, eu também, como Estado, quero estar lá para qualquer resolução que queiram aprovar, por exemplo, que vá contra os meus interesses, poder, eu estou a olhar isto na dimensão realista de relações internacionais. E mesmo como uma última questão desta primeira parte, a questão que eu lhe faria, Dr. Moirase, que é, na sua visão sobre o funcionamento do Conselho de Segurança, que é, na verdade, o núcleo duro das Nações Unidas, qual seria a melhor opção? Este processo de reforma com a integração de novos membros e, eventualmente, a mudança de regras ou a manutenção das regras, porque, para todos os efeitos, as Nações Unidas, mesmo com todo esse poder de veto dos 5 membros, conseguiu evitar que a guerra tivesse uma escalada a nível global. E penso que isto é de acordo geral. Então, nesta vaga em que há grandes discussões sobre a integração de novos membros, entretanto, com várias dúvidas, considera que este modelo é funcional? O modelo atual? O modelo atual. Não posso dizer que... Aliás, vai depender, né? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Vai depender. Aliás, nesse momento, ninguém diz que é funcional. Os únicos que dizem que é funcional são aqueles que têm o direito de veto, que, em princípio, vão fazer de tudo para impedir que, de facto, haja alargamento, porque é uma questão de poder. E onde se tomam decisões nas Nações Unidas é ali, é no Conselho de Segurança. Diferentemente da Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, quando toma uma decisão, é uma decisão vinculativa para todos os Estados-membros. Então, é ali onde está a faca e o queijo, e todos, em princípio, querem fazer
querem fazer parte do Conselho de Segurança. Fazer parte do Conselho de Segurança é uma das principais discussões do 75º aniversário das Nações Unidas. Tivemos nesta primeira parte a discutir com o Dr. Murazek sobre os desafios da organização nesse seu 70º aniversário. Voltamos na segunda parte. Até já. Voltamos à segunda parte do Política Internacional num dia em que discutimos as Nações Unidas e também os desafios prementes dos seus 75 anos. Dr. Murazek, uma das grandes discussões sobre o funcionamento das Nações Unidas tem a ver com a sensação ou com a visão de alguns setores internacionais de que o multilateralismo tem estado a perder um pouco a sua relevância. E agora, com as crises não só globais, mas também comerciais entre os países, com grande destaque até para a pandemia da Covid-19, esta visão parece ganhar muito mais relevância, principalmente nas grandes discussões que houveram relativamente à gestão da Covid-19 através de uma das agências das Nações Unidas, a OMS. O que se oferece dizer sobre o multilateralismo em tempos de crise? As relações internacionais são caracterizadas por estes momentos de crise, por momentos de mais calmia, e esta coisa de multilateralismo, unilateralismo, vamos vendo como os Estados vão agir. Eu penso que o multilateralismo continua a ser relevante. Essas organizações multilaterais, como as Nações Unidas, as suas agências e outro tipo de organizações, continuam a ser muito importantes nas relações internacionais, porque graças a elas é possível evitar misunderstandings ou, vamos dizer, mal entendidos que podem levar à guerra ou à confusão. Porque é a partir destas organizações multilaterais em que os Estados partilham informação, fazem questionamentos sobre determinados comportamentos e pode-se evitar, por exemplo, recurso ao armamento e etc, etc. Agora, o multilateralismo sempre vai ser desafiado por ações unilaterais de determinados Estados. E é aqui que vem a tese de que nas relações internacionais, os Estados estão mais interessados em defender os interesses próprios. Aliás, há sempre um conflito, ou quando há um conflito, vamos assim dizer, quando há um conflito entre defender uma agenda de interesse internacional e defender uma agenda de interesse nacional, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes os Estados optam por advogar uma agenda de interesse nacional. Então, é normal e natural que haja estes momentos de aparente descalabro do multilateralismo, principalmente quando a potência ainda dominante se comporta como se comporta. Nós sentimos essas críticas ao multilateralismo porque exatamente por causa da potência dominante nesse momento, estar a fechar-se, estar a optar muito pelo unilateralismo. E isso faz sentir a nível sistema global. Entretanto, esta não é a primeira crise, por exemplo, que as Nações Unidas viveram e eventualmente até seja mais curta porque ela faz referência a um mandato específico de um presidente norte-americano. Entretanto, nós tivemos a crise, por exemplo, da Guerra Fria, que acabou resvalando para o próprio funcionamento das Nações Unidas, com a criação da NOAL, de vários outros grupos de pressão, o grupo dos 77, o grupo dos não alinhados, e a questão é qual é a opção que se oferece aos países membros das Nações Unidas que, não concordando com ações unilaterais que afetam a globalidade dos países, quais são as opções que se oferecem a estes países para fazer frente a e manter ou eventualmente defender o multilateralismo, que é muito benéfico para os países em desenvolvimento e para os países pobres como são Moçambique? Não, os países têm a opção que têm, tem duas opções na verdade. Ou também responder na mesma moeda às ações unilaterais de um determinado país, também agindo da mesma forma, ou então ignorar e abraçar outros. O que está a acontecer hoje, por exemplo? O país líder em ações unilaterais são os Estados Unidos da América. Mas isso está a fazer com que eles se vejam isolados porque os outros países continuam a optar pelo diálogo em fóruns multilaterais. É só ver os tais acordos em que os Estados Unidos retiraram-se, seja um acordo nuclear com o Irão, seja a sua retirada
da Organização Mundial da Saúde e outras situações, os países não abandonaram o multilateralismo, continuaram a advogar que continuar a conversar, a cooperar, é a melhor forma do que adotar uma estrutura confrontacional. Falamos mais dos Estados Unidos porque são a face mais evidente da tomada de ações unilaterais e não o recurso como é chama? Negociações em fóruns destes. Mas não são os únicos que tomam este tipo de ações. A Rússia toma esse tipo de ações, a China toma esse tipo de ações. Todas as grandes potências, na verdade, quando se deparam com uma situação em que o seu interesse está em causa, muitas vezes abandonam as normas internacionais e optam por um caminho individual, menos de diálogo com a outra parte. Quando fazemos referência ao 75º aniversário das Nações Unidas, parte do lema convida o mundo e os países a reafirmar o seu compromisso com o multilateralismo. Não será este um reconhecimento das próprias Nações Unidas de que o multilateralismo está numa situação de perigo e que há uma necessidade de um maior engajamento dos países relativamente a esta questão do multilateralismo, porque isto está totalmente patente em todas as discussões que estão à volta sobre este aniversário das nossas Nações Unidas? O que as Nações Unidas estão a fazer é exatamente o que elas devem fazer. Fazer o apelo para que os países continuem a optar pelo diálogo, continuem a optar por ações multilaterais como a melhor estratégia de resolver os problemas do mundo. Aliás, esta é a função basilar de uma organização como as Nações Unidas. Aproximar todos os países do mundo para que tenham ações concertadas para lidar com os problemas que o mundo enfrenta, porque há problemas globais que, teoricamente, só podem ser resolvidos por esforços multilaterais. O que não significa que não há de haver países que vão desafiar isto, dizendo que não. Talvez a melhor solução não é ir pelo multilateralismo, mas talvez eu indo sozinho, os free riders que fazem isso, e agindo sozinho, talvez vou ter melhores resultados. É por isso que vemos a tentativa de desautorização, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde. Sim, esse é o ideal, e uma organização como as Nações Unidas, se ela não faz isso, deixa de existir. O que está a fazer é exatamente o seu trabalho, que é, como eu digo, é um fórum de concertação de posições. Então, quando nesse fórum há algum país membro que começa a desviar-se daquilo que seria, vamos assim dizer, considerado como a melhor forma de lidarmos com os problemas, aí sim a organização tem que vir chamar a atenção. Aliás, repetindo aquilo que eu venho dizendo sempre, as organizações são propriedade dos Elas refletem os interesses dos Estados. E esta Organização das Nações Unidas tem muitos problemas, tem muitos desafios. Por quê? Há muitos países, olhando naquela conversa que estamos a ter sobre a reforma, há muitos países que se sentem injustiçados por causa do sistema, como eu dizia. Nós temos uma estrutura do Conselho de Segurança das Nações Unidas que é de 1945 e não uma estrutura de uma Organização das Nações Unidas de 2020, que eventualmente podia ser mais representativa. Então, muitos países consideram que há como é que se diz? Um termo que estou... Favoritismo, algum nível de favoritismo. Há injustiça, mas não é essa palavra que eu queria usar. Há injustiça no sentido de nem todos os países estão, ou nem todas as regiões estão devidamente representadas. E essa era a questão que ia trazer, que, por exemplo, os países árabes ou os do Médio Oriente parecem estar subrepresentados dentro do sistema e da rede de interesses que estão dentro das Nações Unidas. Não dentro das Nações Unidas, do Conselho de Segurança. Do Conselho de Segurança, claramente. Mas o problema dos árabes é o problema de muitos outros. É o problema dos árabes, é o problema dos africanos, é o problema de todos aqueles grupos que estão a reivindicar agora o alargamento do Conselho para eles sentirem-se representados. Porque da mesma forma que existem países árabes no Conselho de Segurança. Agora, não existem países árabes com assento permanente. Não, isso não existe.
Existem países africanos no Conselho de Segurança. Penso que a África do Sul está lá, o Níger está lá. Penso que há um terceiro país, se a memória não me trai. O problema não está aí. O problema é que não há poder, o problema é aquele poder de veto. Mas eis o ponto. Esses todos dizem que não estamos já representados, mas já sermos defensores de cada uma dessas posições, na verdade, defende no sentido de ser ele a ascender às Nações Unidas para ser membro permanente. Não há de haver consenso, efetivamente, entre os árabes sobre se houver, por exemplo, um assento permanente para quem vai. Não há de haver consenso em África sobre se houver um assento permanente, quem há de ir e quais são os requisitos que nós vamos usar. Não há de haver consenso, e por isso que eu falava daquele grupo contra o grupo dos 4. Quando eu dava o exemplo, por exemplo, da Índia e do Paquistão, da Alemanha e da Itália. Do Japão, que eventualmente há de levar por exemplo, às reivindicações da Coreia do Sul. São só alguns exemplos que eu estou a dar para mostrar que, sim, há necessidade de reforma. Aliás, está a ser debatida a questão da reforma, mas para chegarmos a um consenso entre esses países sobre o que deve ser, vai ser complicado. Aliás, há um grupo que ainda não falamos, que é do pensamento dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Será que esses estão abertos a receber outros? Será que eles querem, o clube dos 5 quer que mais países entrem no seu seio para dividir o mesmo bolo de que se ele diz não, não vai acontecer nada? Não acredito. Não acredito que estejam interessados que esta reforma inclua a inclusão de novos membros permanentes de coisas. Um dos grandes desafios das Nações Unidas coincidiu também com a criação das próprias Nações Unidas, não necessariamente em datas, mas em períodos históricos, tem a ver com a criação do Estado de Israel e com a situação da Palestina. Ou seja, esta parece ser um dos principais desafios, eventualmente, para alguns analistas, um dos principais fracassos das Nações Unidas relativamente à solução dos Estados naquela região. Qual é a opinião que o doutor tem relativamente a esta situação na Palestina, 75 anos depois que temos umas Nações Unidas, com uma Assembleia Geral praticamente com uma opinião muito clara relativamente à situação palestiniana, que parece não ter uma solução clara dentro do Conselho de Segurança, dando a entender que a solução palestiniana, ou pelo menos a solução do conflito israelo-árabe, está ligada diretamente à capacidade que os membros do Conselho de Segurança têm de decidir sobre a vida dos países no mundo. Quando começaste a fazer a pergunta, ia dizer que antes de eu responder essa questão, tenho um outro comentário, mas estou a ver que... Mas pode... Não, está ligado. Está ligado. Vou responder okay. Indo para isso. É que, por causa destes problemas e destas exigências que está a haver para a expansão, o alargamento do Conselho de Segurança, é que as Nações Unidas arriscam-se a perder valor. Por quê? Eventualmente, problemas importantes não hão de ser... A resolução de problemas importantes que devia ser por via das Nações Unidas há de ser fora do âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Exatamente por causa desta dubiosidade de interesse ou multiplicidade de interesse que muitas vezes leva à paralisação do Conselho de Segurança. Então, continuando com isto, não havendo a tal reforma, que não sei qual é o modelo que haveria de tomar, vamos ver que, eventualmente, o melhor lugar para resolver problemas globais, incluindo este problema que levantaste sobre a questão de Israel, talvez o fórum mais apropriado não seja as Nações Unidas. Pelo menos, o que nos prova o tempo é que, de facto, as Nações Unidas não estão em condições ainda de resolver este problema. Note-se que as Nações Unidas têm uma dose de culpa naquilo que está a acontecer. Aliás, o plano de partilha foi aprovado pelas Nações Unidas. Acabavam de ser criadas 2 anos depois. Eles é que aprovaram o plano de partilha que levou a todo este conflito. E, quando nós olhamos para as Nações Unidas, a ineptidão do Conselho de Segurança, e essa ineptidão do Conselho de Segurança para resolver o problema palestiniano resulta da fórmula criada em que há uns que têm poder de veto e outros nem tanto, faz com que, muitas vezes, é um único país
que bloqueia qualquer esforço no sentido de... Tem havido consenso dos outros membros sobre determinados assuntos relativos à questão palestiniana, que, entretanto, há um que muitas vezes diz não, e com aquele não, tudo desmorona. Então, este é o desafio das Nações Unidas. Algo deve ser feito para garantir que haja maior efetividade na sua atuação, porque, caso contrário, arrisca-se a perder aquela dimensão, como sendo o fórum onde os Estados podem ir discutir os seus assuntos e os Estados passarem a resolver determinados assuntos fora do fórum das Nações Unidas, que eventualmente poderia ser mais apropriado. Muito obrigado, Dr. Murazek. Termina assim o nosso Política Internacional num dia em que iniciamos as discussões sobre o funcionamento e também sobre os desafios das Nações Unidas, que completam 75 anos a 24 de outubro deste mês. Convidamos a todos os nossos telespectadores a participarem e acompanharem todos os programas que nos darão uma visão geral sobre como funcionam as Nações Unidas num mundo globalizado como é o nosso. Agradecemos a vossa presença e nos vemos daqui a 8 dias no Política Internacional.